no chat aí que eu consigo ver aqui também. Ok? Então vamos lá, apareceu para vocês aí, né? Nós já vimos isso aqui, situação antecedentes da Rússia, os partidos, né? A guerra russo-japonesa, que foi chamada de ensaio revolucionário, o Domingo Sangrento, o episódio do Domingo Sangrento, nós já falamos também, aqui é uma foto mesmo desse episódio, né, do Domingo Sangrento, tá certo? Aqui, quando o Lênin volta, né, o lema paz, terra e pão, o pão, paz e terra, aqui a formação da Guarda Vermelha, tá certo? Aqui Lênin, Trotsky treinando os soldados aí, né, aqui orientando e tudo mais, e aí em outubro eles derrubaram o governo menchevistas. E logo que eles derrubaram os menchevistas, gente, eles criaram, né, o Conselho de Comissários do Povo. O que é isso, gente? É um órgão responsável por planificar a economia, por implantar o socialismo dentro da Rússia, certo? E aí o Kerensky, que era o líder menchevista, obviamente ele foi deposto, né, derrubado do poder, e aí começa a fase da ditadura do proletário. Lembra que Karl Marx ensinou tudo isso? Pois é, gente. Então, automaticamente, né, eles vão agora tentar seguir os passos de Karl Marx, tá certo? Lenin era, né, um seguidor nato aí do Karl Marx, um profundo conhecedor de Marx. Gente, então agora vai começar o governo de Lenin, tá? Eles tomaram o poder em 1917 e Lenin governa até 1924. Portanto, um período aí de basicamente 7 anos, tá certo? Gente, logo que Lenin assumiu, ele vai pôr em prática as teses de Abril. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, gente, é negociar a saída da Rússia, né, da Primeira Guerra Mundial. Ele vai negociar a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Gente, essa saída foi danosa para a Rússia. Lembra que eu falei que a Alemanha fez exigências fora do comum e os mencheviques não quiseram aceitar? Lenin, ele aceitou. Gente, eu vou ler aqui para vocês. É um monte de coisa. Está na página 29 do livro. Para vocês verem aqui o tanto de coisa que a Alemanha exigiu para aceitar a saída da Rússia da guerra. Para você ver, estou na página 29, na segunda coluna. Página 29, segunda coluna. Olha aqui. O governo russo deveria reconhecer a independência da Finlândia, da Polônia, da Estônia, da Letônia, da Lituânia e da Ucrânia. O governo da Rússia deveria entregar para a Alemanha Batum, Argadã e Kars ao Império Turco-Otomano. Desmobilizar seus exércitos, manter seus navios de guerra atracados nos portos russos e reconhecer a perda dos territórios que estavam ocupados pelo exército alemão. O tratado implicaria a perda de metade do território russo na Europa e 75% de suas indústrias pesadas, além do pagamento de 6 bilhões de marcos ouro, que era a moeda da Alemanha, né? Em reparações. Então, gente, olha para você ver o tanto de exigência que a Alemanha fez. Mesmo assim, Lenin aceitou e assinou com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. Então, Brest-Litovsk é o tratado que oficializa a saída da Alemanha, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Gente, a sorte da Alemanha, a sorte da Rússia, na verdade, é que como a Alemanha perdeu a guerra, aí esse tratado foi desfeito, tá certo? Então, todas essas concessões que a Rússia fez, quando terminou a guerra, a Rússia saiu vitoriosa, né? Assim, porque a Tríplice Entente venceu. Na verdade, a Rússia não saiu vitoriosa, mas como a Tríplice Entente venceu e a Rússia era aliada da Inglaterra e da França, né? Na verdade, não estava tão aliada mais, porque agora a Rússia é um país socialista, mas mesmo assim, a Inglaterra e França, no Tratado de Versalhes, anularam essas determinações de Brest-Litovsk. Por quê? Porque a Alemanha foi culpada de ter provocado a guerra, inclusive a Alemanha perdeu todos os seus territórios, né? Então, o Tratado de Brest-Litovsk, ele foi desfeito depois, né, que a guerra termina. Gente, isso aqui é típico do socialismo, ó, nacionalizar indústria e banco estrangeiro, e Lenin, então, realizou a reforma agrária. Gente, só que a Alemanha não aceitou, né? Não aceitou
aliás, os mencheviques não aceitaram a saída do poder, a derrubada, a queda deles do poder. Gente, vai explodir então uma guerra civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Branco é o Exército Menchevistas e o Exército Vermelho é o Exército Bolchevista. Gente, e aí Lenin não tinha condição nenhuma, gente, de vencer essa guerra. Nenhuma. Porque, tipo assim, a galera dos menchevistas, gente, eram aliadas dos burgueses. Os caras têm dinheiro, têm grana para investir no exército, coisa que os bolchevistas não têm. Resultado, gente, Lenin então pensou assim, eu vou ter que usar as estratégias, né? E aí ele usou, gente, ele criou o comunismo de guerra. O que era o comunismo de guerra? Gente, era uma estratégia política que proibia o capitalismo. Tipo assim, o cara que morava lá no campo, se ele colhesse uma certa quantidade de produtos, vamos supor que ele plantou lá e colheu, né? E colheu 10 sacas de alimentos. Quantos que o cara precisa para viver, para passar aquele ano ali, de uma safra na outra? 3, 7 ele tinha que entregar para o governo. Gente, e Lenin também proibiu a economia de mercado. O que é economia de mercado? É proibido vender e comprar. Não pode mais. Não pode. Tipo assim, você só compra o essencial para você sobreviver. Então é proibido vender e comprar. Gente, por isso que o governo recolhia o excedente das produções, para ninguém ter o que vender e nem o que comprar. Então, tipo assim, o cara tinha o suficiente para sobreviver e pronto, e acabou. Gente, com essas medidas aqui, elas foram cruéis, na verdade, para a população. A fome acirrou, a miséria acirrou, só que nesse entremeio, os burgueses russos foram entrando em decadência. Se os caras não lucram, eles vão comprar arma como? Vai investir em exército como? Gente, com essa estratégia, então, a fome aumenta, a miséria aumenta, né? Mas, ao mesmo tempo, né? Você queria comentar alguma coisa aí, Heitor? Queria comentar alguma coisa, Heitor? Se for, manda aí. Então, gente, com isso aí, né, acirra a fome, a miséria e tudo mais, porém, Lenin, ele conseguiu, né, uma grande vitória. É verdade. Só que no caso aqui, Heitor, no caso aqui, eu não sei exatamente sua indignação contra o capitalismo, contra o socialismo. Imagina que seja contra o socialismo, né? Mas, nesse caso aqui, a estratégia de Lenin foi boa, né? É igual quando Napoleão foi invadir a Inglaterra e não deu conta. Ele foi lá e decretou o bloqueio continental. Então, nesse caso aqui, já que o objetivo da Rússia, né, era realmente caminhar para o socialismo, nesse caso aqui, a estratégia de Lenin foi boa e ajudou bastante, né? Ajudou bastante. Gente, pois bem, terminou a guerra, né? Terminou a guerra no ano de 1921, termina a guerra civil, beleza? E aí, gente, é verdade. Sempre os líderes têm uma vida mais abastada. Isso aí não só, por isso que o socialismo não deu certo. Porque, na verdade, a teoria de Marx é muito boa. A teoria é bem feita. Só que na prática não funcionou. As pessoas são muito ambiciosas, né? E ninguém quer dividir poder sendo que ela pode ter mais poder. Por isso que não funcionou o socialismo, tá certo? Não vamos entrar no mérito aqui, né? Porque senão toma muito tempo. Gente, beleza. Em 1921, terminou a Guerra Civil. Acabou a Guerra Civil, vitória dos bolcheviques. Aleluia, né? Que bom. Bolcheviques agora não tem mais empecilho. Ah, Sofia, você tinha comentado aquela questão da morte do Nicolau, da família e tal, e aí os livros não colocam isso, você não encontra isso no livro, só coloca que eles morreram, né? E aí como no caso do Brasil, o Brasil virou república, deram 2 dias para Dom Pedro sumir daqui do Brasil, e Dom Pedro foi embora, né? Quando aconteceu a Revolução Francesa, né, logo eles julgaram e executaram o Luís XVI, né? Então nós temos vários exemplos aí. Quando eles derrubaram, teve a Revolução Gloriosa na Rússia, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né? Passaram aí
poucos meses, eles julgaram e executaram o Carlos I. Então, assim, na verdade, Sofia até tinha colocado aí a questão do tempo de morte do Nicolau II. Realmente, Sofia, passou mais de um ano mesmo. Passou mais de um ano. Não foi tão rápida, não. Tá? Quando eles derrubaram o Nicolau II do poder, salvo erro, ele foi executado aí no primeiro semestre do ano de 1918. Então não foi tão rápida essa execução dele, não. Né? Durou aí, acho que foi em janeiro, parece, que eles executaram ele. Foi quase um ano aí, né? O tempo para poder executar o Nicolau II. Demorou um período, sim. Você tinha comentado, que viu no documentário, parece, né? Demorou um período, sim. E ele foi assassinado mesmo. Não foi uma coisa julgada, como foi nos outros países. Ele foi assassinado, assassinou a família inteira. Eles tomaram essa decisão. Gente, beleza. Lenin agora está governando, venceu a Guerra Civil. Só que agora, gente, tem uma coisa muito grande para Lenin vencer, que é a fome, a miséria e a crise econômica e crise política. Gente, Lenin, então, foi lá e criou a Comissão Estatal de Planejamento Econômico. Gente, essa é um órgão que é conhecido como Gosplan. Então, quando terminou a Guerra Civil, Lenin criou a Gosplan, tá certo? Que é a Comissão Estatal de Planejamento Econômico. Olha o nome, gente. Planejamento Econômico. Qual que é a missão, né, dessa Gosplan? Tirar a Rússia da crise. Essa é a missão, tá certo? Gente, a Rússia, então, mergulhou numa grave crise financeira e dentro dessa Gosplan, eles tiveram a ideia, então, de criar a famosa NEP, Nova Política Econômica. Gente, a NEP foi criada no ano de 1924. Gente, e aí, pessoal, automaticamente, né, a NEP representou uma política socialista com práticas capitalistas, que eu acho que vocês devem lembrar um pouco dessa questão da NEP. Qual o objetivo da NEP? Desenvolver a fracassada economia russa. Esse era o objetivo, desenvolver a economia russa que estava em crise. Isso aqui não é para decorar, é só para raciocinar. Se o país já estava em crise, envolve uma guerra civil, que durou basicamente 4 anos, a situação vai piorar. Então a função agora do governo socialista é sair dessa crise. Então eles criaram a Gosplan, e dentro da Gosplan, que é a Comissão de Planejamento Econômico, né, eles criaram a NEP, Nova Política Econômica. A sigla não bate exatamente na sequência, porque é uma sigla russa, né? E aí fica, não bate completamente. Gente, então, o que determinava essa NEP? Olha só, lembra que Lenin tinha proibido de comprar, de vender, e ele recolhia, né, o excesso da produção dos camponeses lá? Pois é, agora vai ser o inverso. Lenin vai voltar com a economia de mercado e acabar com a planificação econômica, certo? Ele vai permitir a venda do excedente das colheitas, agora é o contrário. Se você colheu e sobrou, você pode ir lá no comércio vender e ficar com o dinheiro para você, né? Para você gastar, porque quem tem dinheiro gasta mesmo, né? Incentiva a formação de pequenas e médias indústrias. A partir de agora, gente, toda indústria com menos de 20 funcionários, ela vai voltar a ser uma indústria privada. As acima de 20, né, são indústrias ainda estatais, governadas pelo Estado. Agora, as menores, agora são, de novo, da iniciativa privada. Gente, isso vai ativar de novo a produção, né? O lucro, o comércio, a coisa vai começar a girar novamente. E outra coisa, gente, que não existe no capitalismo, no socialismo, pegar dinheiro emprestado, né, em grupos, em banqueiros. Gente, só que Lenin, para salvar a economia russa, né, ele acabou, então, aceitando a entrada de investimento estrangeiro. Agora, a indústria que investiu aqui é maluca, né, porque se Lenin deu um golpe uma vez e planificou a economia, o que impede Lenin de novo, né, de planificar de novo a economia e dar outro golpe e nacionalizar tudo? Então, quem investiu é meio maluco. Mas assim aconteceu. A Inglaterra, a França, né, injetou muito dinheiro dentro da Rússia pós-revolução. Até na tentativa, né, gente, de enfraquecer de novo essa revolução, mas não foi isso que aconteceu. Gente,
essa entrada de capitais dentro da Rússia socialista, isso gerou uma crítica muito grande à Lenin, a Lenin, né? Lenin Trotsky, e falou, tipo, muita gente deve ter falado, puxa vida, o país voltou a ser capitalista de novo? Aí Lenin falou, não, calma, nós estamos dando um passo atrás. O que é dar um passo atrás? Voltando a alguns princípios capitalistas para fortalecermos a nossa economia, para nós darmos 2 passos à frente. Então, gente, esse aqui é o lema da ANEP. Dar um passo atrás para darmos 2 passos à frente, não é? Ou seja, às vezes a gente vê algum jogador fazendo algum tipo de jogo, por exemplo, de xadrez, aí quem entende um pouco, vê o cara deixando o outro, né, vencer naquele período ali. Só que ele está montando uma estratégia para ele poder dar um checkmate, né? Quem entende xadrez sabe o que eu estou falando. Então, é tipo o que Lenin fez. Ele deu um recuo para dar um checkmate em cima do capitalismo. Só que não deu tempo isso acontecer. Gente, por quê? Porque Lenin morreu. Em janeiro de 1924, né, Lenin acaba falecendo. Então, mal tinha criado a ANEP, estava nos projetos iniciais da ANEP, e Lenin, então, ele veio a óbito, veio a falecer, morreu de morte natural mesmo, não foi assassinado nem nada, né? Chegou o dia dele partir e assim aconteceu. Tá certo? Gente, então a saída que a Rússia encontrou para a guerra, né, para a crise econômica, foi criar a ANEP, a nova política econômica. Gente, de um modo geral, como foi o governo de Lenin? Gente, tranquilo aí, pessoal? Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar aí, gente? Tô falando muito rápido? É que eu tô com medo do tempo não dar. Quer que eu reexplique alguma coisa, gente? Quer que eu volte a alguma coisa? Vou seguir então, de qualquer coisa manda para mim aí, tá bom? Mas assim, já tá acabando aqui, já tem pouca coisa. Quase acabando já, ok? Gente, de um modo geral, o que vai acontecer? Em 1918, né, em plena guerra civil, né, foi elaborada uma nova constituição para a Rússia. Essa constituição tinha voto universal, enfatizava, na verdade, o povo. E essa constituição, gente, nela foi criada a famosa, né, República Soviética Socialista. Ok? Foi criada. E outra coisa, gente, o Partido Bolchevista deixou de chamar Partido Bolchevista e passou a se chamar PCUs, Partido Comunista da União Soviética. Tá certo? Nesse entremeio da Guerra Civil, outras repúblicas vizinhas se juntaram à Rússia, né? Se juntaram à Rússia, e aí, quando acabou a Guerra Civil, eles criaram a URSS. A Rússia já era uma república, né? Depois que o Nicolau II foi derrubado, eles derrubaram também a monarquia e implantaram uma república dentro da Rússia, né? Implantaram uma república dentro da Rússia, e nessa república dentro da Rússia, obviamente, quando as outras repúblicas menores se uniram à Rússia, nasceu a famosa URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Daqui para frente, o que nós vamos falar é dessa tal URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E agora não falaremos mais em Partido Bolchevista, mas falaremos em Partido Comunista da União Soviética, tá certo? Que é o PCUs. Ok? Gente, só que como eu disse, no dia 21 de janeiro, né, de 1924, Lenin foi embora, né? Lenin acabou falecendo. Gente, a morte de Lenin serviu de propaganda política para o Partido Comunista, né? Que era o antigo bolchevista. Gente, os caras fizeram vários funerais para Lenin, foi viajando pela Rússia com o corpo do cara. Levava o cara para Moscou, depois levou o cara para Petrogrado e foi fazendo propaganda política com o corpo de Lenin. Até que no final das contas, depois de mais de um mês de funeral, né, eles resolveram então sepultar, fizeram um grande mausoléu, né, um túmulo chiquérrimo, e colocou o corpo de Lenin lá, onde está até os dias de hoje. Né? Então, o local onde Lenin está
tá enterrado, é um local de fácil acesso, né? Salvo erro, tá enterrado em Moscou mesmo, né? E aí, Lenin morre. Gente, como Lenin morreu, ele era o principal líder do partido bolchevista, né? Que agora não é bolchevista mais, é o Partido Comunista da União Soviética. Beleza. Gente, surgem então dois oponentes para sucederem Lenin. Trotsky, que era carne e unha com Lenin, e Stalin. Até então, gente, Trotsky e Stalin eram figuras coadjuvantes, né, do contexto revolucionário. Só que agora, com a morte de Lenin, começa uma disputa pelo poder entre Stalin e Trotsky. Por quê, gente? Porque os dois viam caminhos diferentes para a revolução. Já que deu certo, a Rússia agora é socialista, aí Trotsky pensou assim, nós vamos então manter o socialismo, e nós queremos que o mundo inteiro seja socialista. Lenin, então, Trotsky, então, defendeu a ideia de uma revolução permanente, ou seja, já que aqui deu certo, vamos permanecer no clima de revolução, e vamos espalhar para o mundo que o resto deve ser socialista, principalmente o resto da Europa. Já Stalin pensou assim, não, primeiro, nós vamos fortalecer o socialismo. Nós vamos aprender a fazer socialismo para depois ensinar para os outros o que é socialismo. Então, gente, Stalin, ele queria frear a revolução, né, para fortalecê-la dentro da Rússia, para só depois expandir. Por isso que nasceu, então, a ideia de socialismo em um só país. Então, esses eram os projetos diferentes de Trotsky e Stalin. Para Stalin, o socialismo a revolução deveria fortalecer primeiro, para depois expandir. Socialismo em um só país. Para Trotsky, deveria fazer uma revolução permanente, espalhar imediatamente. Gente, e aí, o próprio Trotsky começou a ter aversão dentro do partido. Muita gente não concordava com Trotsky. E ele começou, inclusive, a perder popularidade. Enquanto Trotsky perde popularidade, Stalin vai mantendo sua popularidade. Resultado, gente. Na parada aí, quem é que vence, gente? Manda para mim aí. Quem venceu a parada entre Trotsky e Stalin? Stalin, né? Stalin venceu a parada. Gente, e aí o mundo começa a conhecer um camaradinha miudiquinho, né? Chamado Joseph Stalin. Esse cara era, né, um demônio, porque o cara não era brincadeira, não. Inteligentíssimo, exímio administrador, né? Mas autoritário até onde não pode mais, né? Não era estar lindo, não, vai estar feio. Que o tanto que gente que esse cara matou, né? Esse aqui é o Lenin, né? Feizinho, coitado, que dói, né? Aqui é liderando a reunião do partido, ó, aqui, cabeça redonda dele, né? Liderando a reunião do partido, então falta só para ilustrar mesmo, Lenin aí. Esse aqui é o Trotsky, né? Um cara magrelão, né? E esse aqui era o Stalin, né? O Joseph Stalin. Então esse aqui da direita é Stalin e esse da esquerda aqui é o Trotsky. Gente, então Stalin agora venceu a parada e aí nós vamos, é a última coisa aqui, tá certo? Aí, eita, diabo. Então, nós vamos agora falar do stalinismo. O que é stalinismo? É o período que Stalin governa a Rússia, tá certo? Isso é stalinismo. Então, Stalin, gente, governou, veja que 29 anos, de 1924 até 1953. Gente, a Segunda Guerra acabou em 1945. Stalin ainda governou mais 8 anos após o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o cara governou, pode considerar aí 30 anos, 3 décadas no poder. Gente, e aí Stalin, logo de cara, era um cara autoritário e repressor. Gente, tudo quanto era opositor de Stalin foi eliminado. Tá certo? Gente, Stalin, ele logo expulsou Trotsky do partido, tá certo? Em 1927, ele expulsou Trotsky do partido, literalmente expulsou, e Trotsky começou a vagar pela Rússia, né? Só que Trotsky, gente, ele era um cara que, pelo jeito, ele não tinha papa na língua. Ele falava, ele escrevia contra Stalin, ele não baixou a guarda, não. E Stalin na cola dele. E ele chegou um momento que Trotsky teve que fugir da Rússia, né? Ficou em alguns países da Europa, até que ele veio parar aqui na América. E aí, gente, quando foi no ano de 1949, salvo erro, acho que em 49, 48, Stalin descobriu
que Trotsky estava aqui na América. E ele estava aqui no México. E aí Stalin mandou um cara aqui e Trotsky foi assassinado aqui no México. E aí encerra a história de Trotsky. Tem até uma piadinha que o pessoal faz, que o povo fala assim, por que Stalin não atende o telefone quando ele toca? Ah, é que ele tem medo de ser Trotsky, né? Ou seja, a ideia do trote lá. Então, essa piadinha sem graça serve para a gente lembrar aí, né, da perseguição de Trotsky, de Stalin em relação a Trotsky. Gente, quando Stalin assumiu, a NEP deu muito certo, tá certo? Deu muito certo. Ela começou a recuperar aceleradamente a economia da Rússia e em 28, Stalin resolveu fazer uma mudança. Tá certo? Ele tirou a NEP e no lugar da NEP ele criou os planos quinquenais. Daqui a pouco eu volto nisso aqui. Ó. Stalin criou os planos quinquenais. O que é um quinquênio? Quem sabe? O que é quinquênio? O que é quinquênio, gente? Cinco anos, Heitor. Um quinquênio tem 5 anos. No caso, 15 anos, né? No caso, 15 anos são 3 quinquênios, tá certo? Então, quinquênio é 5 anos, são 5 anos. O que é um quinquênio? Gente, Stalin falou assim, ó, no lugar da NEP, nós vamos fazer assim, nós vamos escolher um setor da economia e nós vamos investir pesado nele durante 5 anos. Depois de 5 anos, vamos escolher outro. Gente, o primeiro setor que Stalin escolheu foi a indústria de base. Gente, Stalin investiu pesado na siderurgia, na metalurgia. Gente, para quê? Para fabricar armas, para fabricar, né, trilhos para trens. Gente, Stalin investiu pesado. Pessoal, resultado, os planos quinquenais recuperaram muito rápido a economia da Rússia. A ponto, pessoal, de quando explodiu a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Rússia não era só uma casca, não. Na Segunda Guerra Mundial, a Rússia era uma potência de vez, porque dentro da Rússia, economicamente, a coisa ia bem, ia a todo vapor. Então, gente, o que substituiu a NEP após a morte de Lenin foram os planos quinquenais. A cada 5 anos, Stalin investia pesado no setor, tá certo? Gente, só que por outro lado, Stalin começou a perseguir muita gente. E aí, gente, aquelas correntes artísticas que tinham dentro da Europa, né, que influenciavam na Rússia, o cubismo, né, e outras correntes mais, tanto os estilos de época, né, que tinham europeus, gente, tudo isso foi extinto por Stalin. Stalin, então, criou a ideia do realismo soviético. Olha o nome, gente. Realismo é realidade. Então, o que era isso? Era um controle artístico. Gente, na verdade, a ideia do realismo soviético era glorificar, era exaltar o operário. Essa é a ideia do realismo soviético. Então, Stalin, gente, começou a censurar as músicas, muitos cantores foram exilados, muitos foram presos, muitos foram executados, muitos escritores russos foram perseguidos, foram exilados, foram mortos, porque esse realismo soviético, pessoal, era exatamente uma grande perseguição aos intelectuais de dentro da Rússia. Então, isso é realismo soviético. É a Rússia voltar à realidade artística para um contexto socialista. Gente, com isso, Stalin começou a prender, matar, né, executar pessoas a rodo. Gente, outro ponto importante que Stalin fez foi a coletivização dos campos. O que é isso? Olha o nome, gente. Coletivizar, lógico, é o contrário de individualizar. Gente, o capitalismo ele é individualista e não é coletivista. Só que no socialismo, pelo menos na teoria, predomina a ideia da coletivização. O que Stalin fez, então? Como o campo sempre foi muito forte dentro da Rússia, Stalin, então, criou essas fazendas estatais, as sovkhozes e as kolkhozes. Tá certo? O que seria a sovkhose? Então, a sovkhose era um tipo de fazenda estatal financiada pelo Estado. Gente, o Stalin, eles investiam pesado, gerava campos para produção, água à vontade, e aí ele trazia os camponeses, e eles eram camponeses, mas eles trabalhavam nessas sovkhozes
E a produção que eles produziam era uma produção controlada pelo Estado, tá certo? Então, nas sovicoses, os caras iam trabalhar, o Estado injetava dinheiro nessas fazendas coletivas, e a produção, gente, era uma produção como se fosse industrial mesmo, produzir em larga escala, para quê? Para abastecer a população. Então, era uma linha de produção, como se fosse uma linha de produção industrial com essas fazendas coletivas. Então, as sovicoses eram fazendas, isso é bom lembrar, tá bom, gente? Quando cai, quase ninguém sabe, quase ninguém lembra. Então, as sovicoses eram fazendas coletivas controladas, financiadas exclusivamente pelo Estado. Era o Estado quem financiava. Já as colcoses, pessoal, eram fazendas também, né, controladas pelo Estado, porém, quem administrava era a iniciativa privada. Então, as colcoses eram de iniciativas privadas que deviam relatórios e tudo mais para o Estado, mas não eram controladas diretamente pelo Estado. Já as sovicoses eram controladas diretamente pelo Estado. Gente, com essa receita aqui, né, oposição aos inimigos, repressão à oposição, controle artístico, trocando a NEP pelo plano quinquenal. E com essa coletivização do campo, gente, a Rússia alcançou um grande patamar econômico. E a Rússia, então, ingressou aí no grupo das potências. Gente, só que internamente, nem todo russo, a maioria, ainda viveu uma situação de pobreza, de miséria. Porque o socialismo, ele não consegue reverter isso aí, né? Pelo menos não conseguiu até hoje. Se fizesse a coisa direito, talvez até conseguiria uma vida melhor, mas não conseguiu. O povo vivia oprimido, sem liberdade e trabalhava como se fossem escravos. Então, na prática, não mudou muita coisa. Então, a Rússia acabou se transformando numa grande potência bélica. Tá certo, gente? E assim, né? A Rússia vai se manter até 1953, quando o Stalin acabou falecendo. Ok, pessoal? E aí, essa parte, gente, essa parte de Lenin até Stalin, nós chamamos de socialismo real, tá bom? Então, o governo de Lenin até Stalin, nós chamamos de socialismo real. Então, socialismo real é o socialismo na realidade. A partir do momento que Lenin dá o golpe em outubro e implanta a Revolução Socialista, inicia o socialismo real. Tem muita questão que fala isso. Sobre o socialismo real, fale não sei o que, não sei o que. O socialismo real é ele na prática. É o socialismo realmente funcionando dentro de um governo. Beleza? Pessoal, alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Nada? Nada de pergunta? Pessoal, deu para pegar aí deu para pegar aí a Revolução Russa, gente? Esse aham, eu fico na dúvida. Quando eu vejo aqueles menininhos, aham, chega e vê a sobrancelha fazendo assim. Nossa, esse computador seu, principalmente se for um computador da Dell, né, que é uma multinacional, aí que trava mesmo, viu? Aí que trava mesmo, não aguenta não. A multinacional trava mais rápido ainda, né? Ô, gente, então na próxima aula, pessoal, nós vamos fazer uma revisão. Eu sugiro, Lara, cadê você, Lara? Que até agora apareceu aí. Eu sugiro, pessoal, que a gente faça alguns exercícios das matérias que nós já vimos sobre o socialismo, anarquismo, liberalismo. O que vocês acham? Vocês querem alguma outra matéria que a gente volte nela, resolva alguns exercícios sobre ela? Ou pode ser mesmo sobre... Dessas matérias que nós vimos, eu acho que a mais complexa mesmo é essa parte aí, doutrinas liberais e socialistas. Era Meiji?
Beleza. Então, gente, a Arameji, inclusive, é até difícil. Gente, eu já procurei tanta questão sobre a Arameji, a gente não acha. Não acha. Mas eu vou fazer mais uma pesquisa, vou ver se eu acho pelo menos umas duas aqui. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir os exercícios propostos da parte de doutrina liberal e socialista, lá do livro 1. Tá certo? Então, na próxima aula, eu vou ver se eu acho umas questões sobre Era Meiji. Eu encontrando, eu já procurei, não encontrei, não. A gente encontra sobre o Japão, sobre a história do Japão, sobre a economia do Japão, mas sobre a Era Meiji em si a gente quase não encontra. Mas eu vou dar mais uma pesquisada. Se eu encontrar alguma, eu mando lá no Classroom para vocês tentarem fazer, para vocês fazerem, tá certo? E aí nós vamos corrigir os exercícios propostos da parte de socialismo lá do livro 1. É a primeira matéria do ano. Então pega lá no livro 1 e tem o gabarito, mas não faça o gabarito não, gente, não olha gabarito não. Tenta fazer, burrisca lá a questão, grife, né? Para a gente conseguir fazer aí, conseguir resolver esses exercícios e relembrar essa matéria, que até porque nós estamos vendo agora ela na prática, né? Então, entender o socialismo, até para a nossa vida pessoal, é muito importante. Entender o socialismo hoje, né? Nem que for para criticá-lo, é importante que a gente saiba. Ok, gente? Então, essa será a proposta. Se alguém quiser mais algum outro assunto, no decorrer da semana, é só me avisar aí que a gente faz. Gente, eu mandei lá o gabarito das questões dissertativas. Mandei ontem. Então, quem quiser dar uma olhada lá, qualquer dúvida, manda para mim, que eu explico para vocês o porquê de cada resposta, tá bom? Gente, vou fazer uma chamada aqui bem rapidinha, tá? Eu vou começar pela turma Vênus. Vou começar pela turma Vênus. E eu vou começar a chamada de baixo para cima. Vou começar de baixo para cima. Yasmin Gabriela, rapidão aí, tá aí não? Não? Yasmin Abreu? Yasmin Abreu? Ok. Raíssa? Presente. Natália? Presente. Natália não, é Júlio, né? Natália. Melissa? Presente. Melissa? Presente. Beleza. Maria Tereza? Não? Maria Tereza, não, né? Maria Luísa Maia? Presente. Eduardo Ornelas? Presente. Maria Clara Moraes? Beleza. Grossi? Presente. Luísa Ramos? Presente. Larissa Rafaela? Não? Ok. Júlia Vitória? Presente. Pedro Linhares? João Pedro Linhares? João tá aí. Isabela de Matos? Presente. Isabela de Matos? Gabriela Silva? Presente. Gabriel Freitas? Gabriel Freitas? Tá, não? Felipe Lima? Presente. Claudio Honor? Felipe Lima, tá, não? Presente. Ah, Felipão, já tinha colocado seu nome aqui. Felipe França? Ah, tá ali. Lisboa? Presente. Deise? Tá aí, Deise? Ok. Clara Bueno? Clara, você tá aí? Ok. Ciro? Presente. Ana Clara Rodrigues? Ana Clara. Ana Mendes? Presente. Ana Mendes. Amanda? Amanda, você tá aí? Presente. Ok. Amanda Gorotubana. Ayla Margarida. Cadê você, Ayla? Ok, agora eu vou para a turma Marte. Gente, pessoal
da Vênus aí já pode sair, tá bom? Pessoal, um forte abraço, bom final de semana para vocês, bom feriado, né? E até a próxima aula. Vamos lá, rapidão, gente. Vou começar também de baixo para cima. Agora a turma Marte. Ivani, Turma... Oi. é porque você falou meu nome e eu respondi, você não escutou, eu acho. Quem é? Clara, Bueno. Ah, tá. Eu tinha colocado falta aqui. Tá bom. Obrigado, Clara. Vamos lá. Iana Gonçalves. Iana. Iana. Ah, tá. Beleza. Sofia tá aí. Samuel Gonzaga. Samuel, você tá aí, Samuel? Samuel? Não. Samuel. Pedro Rodrigo. 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 Não? Rodrigo. Ricardo. Ricardo, é você? Não. Rafael Ruas. Rafael Ruas. Rafael tá sumido. Matheus Vinícius. Matheus. Ok. Maria Isabela Torres. Você tá aí, Maria Isabela? Maria Isabela. Não. Maria Eduarda Oliveira. Duda. Tá aí, Duda? Duda tá lá. Caires. Caires tá não? Caires não. Marcela. Marcela, você tá aí? Marcela não, né? Ivani, você me pulou? Oi. Ivani, Oi. você me pulou, eu acho. Ah, Maria Clara Dias. Oh, Xaxá, desculpa. Xaxá tá Nada. aqui, Marcela. Luísa. Luísa, eu jurava que sua mãe chamava Darlene. Porque tem uma clínica que minha esposa consulta lá, e eu vejo Darlene Maldonado, jurava que era sua mãe. Lorena Cantarelli. Você tá aí? Está. Lara. Lara. Júlia Maria. Júlia Maria. João Vitor. João Vitor. Vidal. Vidal. Léo, né? Eu preciso falar Léo, Léo tá aí presente. Vidal tá. Isa Tolentino. Tá, Isa? Ok. Isabela Maria. Isabela Maria. Não? Isabela Maria. Venuto. Venuto, tá aí? Presente. Ok. Isabel. Bel, tá aí? Ok. Heitor, tá? Clara Liz. Você... Clara, você tá? Tá. Camila. Camila. Não? Denute. Denute. Arthur Ataíde. Arthur Ataíde, você tá? Presente. Não? Beleza. Presente. Muniz. Ok, Arthur. Muniz, você tá aí? Presente. Beleza. E Ana Luísa Mendes. Ana Luísa Presente. Mendes. Beleza. Gente, muito obrigado. Desculpa pelo tempinho que passou aí, tá bom? Pessoal, bye bye. Bom final de semana. Até nossa próxima aula. Forte abraço.